Deixa eu apresentar minha tela para vocês. Bem, chegaram vocês três, então a gente vai começar. Certo? Começar com quem está aqui no horário. Ok? Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Beleza. Então, a aula de hoje é para a gente discutir potenciais magnéticos. Vocês devem lembrar que a gente definiu uma função potencial, né? Então, por exemplo, para o campo elétrico, ele é um campo vetorial, e a gente pode associar esse campo vetorial a um campo escalar. E aqui a gente chamou de V. Só que para fazer essa relação aqui, né, eu preciso de um operador que relacione os dois e um operador que a gente tem que relaciona funções. Esse aqui é um V de x, né, um potencial em x. O operador que relaciona funções escalares com funções vetoriais, um dos possíveis operadores é o gradiente. Né? Então a gente definiu o potencial elétrico como sendo uma função escalar capaz de gerar um campo elétrico. Ou capaz de gerar não, né? Capaz de representar matematicamente um campo elétrico. E a gente passou ali o finzinho do estudo de eletrostática discutindo isso. O mais importante que a gente encontrou nessa função potencial é o fato de que a gente pode resolver equações diferenciais, mais especificamente a equação de Poisson, em que a gente pode relacionar o potencial elétrico através de uma equação diferencial de segundo grau escalar. Então, isso facilita a resolução das funções de potencial elétrico e, portanto, aplicando as condições de contorno, a gente pode encontrar o potencial em todos os pontos do espaço e também determinar quem é o campo elétrico. O campo elétrico ele tem significado físico, mas o potencial elétrico ele é apenas uma relação matemática para a obtenção do campo elétrico, certo? É uma função matemática que a gente utiliza para tentar encontrar, né, o campo elétrico. A gente pode fazer a mesma coisa com o potencial magnético. Então nós vamos definir da mesma forma um potencial escalar magnético. Então nós vamos definir. A gente vai definir uma função ou um campo, né, escalar. E esse campo escalar será igual ao meu campo Vm, também de x, em que x é a posição onde eu estou observando esse potencial. Ele vai ser um campo escalar. E, naturalmente, eu vou fazer a mesma relação em que o meu campo magnético é igual a menos o gradiente de Vm de x. Certo? Tudo bem até aí? Eu estou definindo quem é o meu potencial magnético escalar. Contudo, nós temos um problema. Qual que é o problema? Para campos, né, escalares, a gente tem a seguinte identidade, então eu vou colocar é válida a identidade é essa. Né? Quem que é o rotacional do gradiente de uma função escalar? O rotacional do gradiente de uma função escalar é sempre igual a zero. Independente da minha função escalar f. Vocês já conseguem visualizar qual que é o problema aqui? Alguém consegue
pensar em qual que é o problema que aconteceu aqui? Acho que não, né? Mas na última aula nós tínhamos visto que quem é o gradiente de H? Desculpa, gradiente não. Quem é o rotacional de H? A gente viu que o rotacional de H é a densidade, certo? De corrente. Por quê? Porque quando a gente tem uma corrente I, isso provoca a rotação do campo magnético em torno dessa corrente I. Então, quando eu calculo o rotacional de H, esse rotacional será igual ao elemento que fez surgir esse campo magnético. Só que eu defini aqui, ó, o meu vetor intensidade de campo magnético como sendo menos o gradiente de uma função escalar. Então, se eu faço esse cara daqui como sendo rotacional do gradiente de Vm, esse cara daqui tem que ser igual a J, porém, o rotacional de um gradiente é sempre igual a zero. Percebe aqui agora o problema? Eu não posso dizer que J é igual a zero em todos os pontos do espaço. Isso aqui é uma violação, né? Porque se eu tenho campo magnético, eu obviamente tenho que ter uma densidade de corrente que gera esse campo magnético. Então isso aqui é um absurdo. Todo mundo compreendeu isso? Sim, né? Espero que sim. Então isso implica uma limitação. Isso implica uma limitação em Vm. Então Vm de x só poderá ser definido nas regiões em que J é igual a zero. Então isso significa que em um ponto do espaço, ou melhor, no espaço, eu posso definir aqui para esse espaço uma função Vm de x para todos os pontos do espaço, exceto é válida em todo o espaço, exceto onde J é diferente de zero. Então eu consigo criar uma representação escalar que seria equivalente à minha equação de Laplace. Então vocês lembram lá da nossa equação de Laplace? Quem era a equação de Laplace para campos eletrostáticos? O potencial, o laplaciano do potencial elétrico é igual a zero, né? Essa aqui é a equação de Laplace. Esse cara daqui para campos eletrostáticos. Essa equação é válida em todo ponto do espaço? Não. Essa equação só é válida para os pontos em que a minha densidade de cargas é igual a zero. E para o campo magnético, eu vou ter também uma equação de Laplace. O laplaciano do potencial magnético é igual a zero. Essa vai ser a equação de Laplace para campos magnetostáticos. Só que ela só vai ser admitida para os pontos em que J é igual a zero. Todo mundo compreende essas duas relações? Como vocês devem ter visto, esses dois potenciais, eles possuem a mesma equação e, portanto, a mesma forma. A resolução dessas duas equações de Laplace são exatamente iguais, são análogas. E o que a gente vai fazer é adotar a mesma condição de contorno.
que o potencial magnético no infinito é igual a zero. Da mesma forma que a gente admitiu que o potencial no infinito, o potencial elétrico no infinito é igual a zero. Então essas serão as nossas condições de contorno básicas para a gente definir essas funções aqui. Certo? Mas a resolução dessas funções é igual. Só que o que acontece? Vamos lá. Para a equação de Laplace, no campo eletrostático, eu tenho uma equação equivalente, que é o laplaciano de V igual a menos ρV sobre epsilon, e esta equação aqui nós chamamos de equação de Poisson. Por que a gente não tem essa incongruência na equação de Poisson? Por que essa incongruência não acontece? Porque para campos elétricos, o campo elétrico é conservativo, né? Então o rotacional de E é sempre igual a zero. Então, meu rotacional do potencial pode ser igual a zero sem nenhum problema. Tudo ok. Certo? Aqui teria um menos, né? Porque o menos é igual a menos o gradiente de V. Então, eu não tenho problemas com o campo elétrico. Tudo ok. Só que a gente viu nas nossas equações de Maxwell que o campo magnetostático ele não é conservativo. O que significa que o rotacional de H pode ser diferente de zero. Então, quando a gente faz aqui a nossa equação, quando a gente faz aqui essa segunda equação, nós temos uma violação, né? Isso não pode acontecer. Além disso, a nossa equação de o equivalente da nossa equação de Poisson para a magnetostática seria algo do tipo laplaciano de um certo potencial igual a um vetor. Isso não pode acontecer, né? Eu não posso ter uma quantidade escalar sendo igual a uma quantidade vetorial. Então isso aqui não é possível. Então, conceitualmente, um potencial escalar não é capaz de representar o campo magnético em todos os pontos do espaço. Isso ficou claro? Beleza. Qual é a solução que eu vou propor para isso? Eu vou propor um campo vetorial potencial. A gente vai propor um vetor potencial magnético. E nós vamos dizer que esse vetor magnético vai ter a letra A. Então, da mesma forma que a gente encontrou a equação de Poisson para campos vetoriais, a equação de Poisson para campos eletrostáticos, menos ρV sobre epsilon, eu vou querer ter uma relação laplaciano de A como sendo igual a alguma coisa que multiplique o meu J. Então ele vai ser proporcional à minha densidade de corrente. Da mesma forma que o laplaciano do potencial elétrico está proporcional à carga no espaço. Certo? Eu quero estabelecer uma relação aqui. Agora temos um problema. A definição do laplaciano vetorial. Então vamos... na verdade, a gente vai definir o laplaciano vetorial mais tarde, certo? Ainda nessa aula, mas um pouquinho mais tarde. Vamos tratar de outra questão primeiro. Eu quero relacionar o meu campo magnético com o meu vetor A. Só que nós temos o vetor densidade
de fluxo magnético, né? Então veja que nós relacionamos o campo elétrico com o potencial magnético. Agora a gente vai relacionar, desculpa, a gente relacionou o campo elétrico com o potencial elétrico. Agora a gente vai relacionar o campo magnético com o potencial magnético. Então a gente vai definir isso dessa forma. A gente tem essa definição aqui para potencial. Temos essa definição aqui para o potencial escalar. Agora a gente precisa fazer uma relação e aí nós vamos escolher fazer essa relação com o vetor fluxo magnético, né, o vetor densidade de fluxo magnético. Ele vai ter alguma relação com o campo A. E essa relação precisa ser derivativa, né? Da mesma forma que a gente escolheu uma relação derivativa para relacionar o potencial magnético escalar com o campo magnético. Qual é a relação derivativa que você pode fazer operando um vetor que resulta em outro vetor? Essa operação é o rotacional. Então, para campos magnéticos, nós vamos trabalhar com dois potenciais. Um potencial é o potencial escalar magnético e o outro potencial é o potencial vetor magnético, né? O potencial vetorial. Um deles vai ser definido para J igual a zero. E o outro deles vai ser definido em todos os pontos do espaço. Essa é uma escolha, tá? É uma definição. Agora, como é que a gente encontra qual que é a expressão para o meu campo A? Lembre-se que ele é um campo vetorial. Então, do teorema de Helmholtz, a gente pode definir um campo vetorial. Então, o campo vetorial existe e é único se estão definidos o seu rotacional e divergente. Eu espero que vocês tenham visto o teorema de Helmholtz em cálculo 3. Se não, o teorema da unicidade de Helmholtz afirma que se eu possuo o rotacional de um campo vetorial e o divergente de um campo vetorial, se os dois estão definidos em todos os pontos do espaço, então existe um campo A, existe uma função que consiga descrever este rotacional e este divergente. E A é único. Se isso lembra para você o teorema da unicidade lá que a gente discutiu aqui em relação às resoluções de equações diferenciais escalares, de fato ele é um paralelo, né? Trata-se da mesma coisa. Aqui nós estamos definindo o campo A. Lembre-se que o campo A, ele não é uma quantidade física, ele é uma abstração matemática. Da mesma forma que o potencial elétrico escalar e que o potencial magnético escalar. Todos eles são abstrações. Então, eu tenho uma função que tem um significado físico e eu estou supondo uma outra função que esta não tem significado físico. Ela é apenas uma função geradora desta outra através de um operador diferencial. Certo? Então, ela é uma abstração matemática que auxilia no cálculo
para a obtenção desta variável que tem significado físico. Então, eu estou relacionando o vetor densidade de fluxo magnético com o meu vetor potencial magnético através de uma operação de derivação, que é o rotacional. Então, como eu já defini, eu sei que o meu rotacional será um valor bem definido. O rotacional de A é um valor definido, enquanto o divergente de A será uma função qualquer que é da minha escolha. Como A é uma abstração, a função que vai definir o divergente de A é também uma abstração. E essa escolha é minha, porque eu estou propondo a existência de A. Então, uma coisa que a gente pode perceber primeiro é o seguinte: existem várias formas de A que solucionam o problema que a gente está querendo resolver. Isso é, encontrar um campo vetorial de tal forma que o rotacional desse campo seja igual ao campo densidade de fluxo magnético. Existem infinitas soluções, e estas infinitas soluções vão depender das escolhas de f de x. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, isso é análogo ao que a gente fez lá nas soluções da equação de Laplace, ou da equação de Poisson. A gente encontra uma família de soluções, e como é que a gente determina qual é a solução que vai ser utilizada naquele caso específico? A gente determina condições de contorno, né? Então, a gente vai definir uma função potencial de x aqui dentro, e na extremidade do meu espaço, eu defino uma condição de contorno. Não foi isso que a gente fez para resolver as equações de Poisson e Laplace? O que a gente vai fazer aqui é o seguinte: nós vamos supor que dentro de um espaço existe um campo vetorial tal que o seu rotacional de A seja igual ao meu campo densidade de fluxo magnético. E qual vai ser a minha condição, entre aspas, qual vai ser a minha segunda condição, né, de contorno? Não é bem uma condição de contorno, porque ela é aplicada em todo o espaço, mas qual é a nossa condição para que o A não seja uma família de funções, seja uma função determinada? Eu vou estabelecer que o divergente de A seja igual a uma certa função f de x. Note que, novamente, a gente pode escolher essas funções, certo? Isso é muito importante, porque tanto a função potencial elétrico quanto a função vetor potencial magnético, elas são funções arbitrárias. O que nós fazemos para determinar o potencial magnético é, por exemplo, definir que um plano será aterrado e o outro plano está a um potencial V0. Então, dadas estas condições de contorno, então eu encontro uma função que descreve o potencial. Aqui eu também posso escolher. Eu poderia aqui, por exemplo, dizer que esse cara daqui está a 10 volts e esse cara está a V0 mais 10. Concordam que eu estou descrevendo o mesmo problema do ponto de vista do potencial elétrico? Se eu somo uma constante, por exemplo, isso não faz diferença nenhuma. Esse x dentro do f não é mais um vetor. Não, ele é um vetor sim. Aqui, né? Dentro de f ele é um vetor. Eu posso ter uma função escalar cujo argumento da função é um vetor, né? Um exemplo disso é o módulo. Eu posso fazer isso aqui, e esse cara daqui é uma função escalar, tá? Foi só porque eu esqueci de escrever. Beleza. Como essa é uma escolha, eu vou fazer a escolha mais simples. A gente vai definir o divergente de A como sendo igual a zero. Mas tenham em mente que dizer que o divergente de A é igual a zero é uma escolha, e ela vem da necessidade, através do teorema de Helmholtz, da definição de algum divergente de A, para que exista uma função A tal que o gradiente de A seja igual a B. E A exista, e não só exista,
como seja única. Mas até agora a gente falou em A, e não encontramos o valor desse bendito desse A. Então vamos fazer agora, né, vamos deduzir quem é esse potencial A. A gente sabe lá que da lei de Biot-Savart, o que a gente tem? A gente sabe que o campo magnético será dado por uma integração, né? O campo magnético será dado por μ0. Esse campo aqui é a densidade de fluxo magnético, né? μ0 sobre 4π, integral numa linha de dl linha vetorial R sobre R ao cubo. A gente sabe que a lei de Biot-Savart é dada por essa forma. Eu quero encontrar isso aqui sendo igual ao gradiente de alguma coisa. Quem é A? Essa é a pergunta de ordem do dia. Vocês devem lembrar de muitas eras atrás, há milênios, a gente fez esse cálculo aqui. Quem era o gradiente de 1 sobre R. E a gente encontrou que o gradiente de 1 sobre R é menos R sobre R ao cubo. Então, nós podemos atualizar essa equação aqui do campo magnético dizendo que B é igual a μ0 sobre 4π. Faltou um I ali, não foi? Lógico que faltou um I. Sem o I não está integrando nada, né? IDL. Certo? Então, μ0 sobre π, integral em L de I dl', vetorial, o gradiente de 1 sobre R, em que R é a distância, né? É a distância entre o ponto de observação e o ponto de integração na corrente L, certo? Como é que a gente desenvolve mais esta equação? A gente pode se lembrar de uma identidade matemática que é a seguinte: quando a gente tem o rotacional de uma função escalar vezes uma função vetorial, a gente pode fazer essa igualdade através, né, da... A igualdade é a seguinte, é f, a função escalar, né, rotacional de f vetorial, mais o gradiente de f rotacional f. Certo? Então a gente tem aqui todas as quantidades são vetoriais, né? Então tá tudo certo. O que a gente tem aqui? Nós temos aqui IDL gradiente de R, né? IDL gradiente de R. Então a gente pode dizer que DL gradiente do... DL rotacional gradiente de 1 sobre R, a gente pode igualar esse cara a 1 sobre R vetor nabla rotacional, né? Que aqui vai ser o rotacional de DL, DL', menos o rotacional de DL' sobre R. Vamos ver quem é quem, né? Aqui a gente está dizendo que F é 1 sobre R, é uma função escalar, e F vetorial, esse cara daqui é o DL, né? Então esse termo aqui é igual a esse termo aqui. Um é menos o outro, né? Porque eles estão invertidos, né? Um é menos o outro. Então esse termo aqui vai ser igual a isso menos isso.
certo? Então, aqui, ó, minha função escalar, 1 sobre R, rotacional de dl, passando esse cara para cá, fica menos, então menos rotacional da multiplicação dos dois. Só que notem o seguinte, esta segunda parcela aqui, ó, é igual a zero. Por que ela é igual a zero? Porque o meu nabla, que está sendo usado para fazer o meu rotacional, ele está em função da posição x, das variáveis x, y e z, no ponto de observação, enquanto dl é uma função das coordenadas no ponto onde está a distribuição de corrente. Então, dl está nas coordenadas x', y', z'. Então, essa derivada aqui é igual a zero. Então, a gente pode dizer que dl' vetorial gradiente de 1 sobre R é igual a menos o rotacional de dl' sobre R. Então, a gente agora pode substituir isso aqui nessa equação. O meu campo magnético vai ser igual a... Bom, a gente tem aqui μ0 sobre 4π. Integral em L. Dessa quantidade, né? Então, I dl vetorial gradiente de 1 sobre R. Então, esse cara daqui será menos o gradiente de dl sobre R. Faltou um menos aqui, gente. Espera aí, vamos lá. Eu perdi esse menos aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse gradiente de 1 sobre R é menos R sobre R3. Então, aqui é introduzido um menos. E aí, aqui fica um menos aqui na frente também. Note que esse operador nabla, que está fazendo aqui o rotacional de dl sobre R, ele é um operador em relação às coordenadas x, y e z. Contudo, a minha integração em L está sendo integrada através da quantidade dl', que está nas variáveis x', y' e z'. Então, isso implica que eu posso inverter a ordem desta operação aqui. Eu posso primeiro derivar através do meu rotacional e depois fazer a integral. Lembre-se que I é um valor escalar e μ0 sobre 4π são constantes, né? Então, eu posso dizer que o meu campo magnético B é igual ao rotacional de μ0 sobre 4π, integral em L de I dl sobre R. Perfeito? Então, se a gente compara esse resultado com o nosso desejo, né, aquilo que a gente queria anteriormente, então a gente pode dizer que o potencial magnético vetorial é igual a μ0 sobre 4π integral em L de I dl' sobre R. Analogamente, a gente vai dizer que o campo magnético A pode ser também definido como μ0 sobre 4π integral. A gente está querendo agora
generalizar para qualquer ponto no volume, né? Então ele vai ser integral em V de J dV. O vetor agora é o J, né? E o dV vai ser escalar sobre R. Ou, se a gente tem uma distribuição superficial, o meu potencial vetor magnético será 4π integral ao longo da superfície S de K ds. ds agora vai ser um escalar sobre R. Então essas são as nossas definições do potencial magnético vetorial em todo o espaço em função das distribuições de corrente. Alguma dúvida até aqui? Hoje, pessoal, eu vou passar mais correndo sim, porque eu quero pegar o final da aula para a gente discutir o projeto, tá? Então por isso que eu estou correndo. Beleza. Agora ainda falta o segundo objetivo da gente, né? A gente viu lá no início da aula que quando eu defino um potencial magnético... Eita danada, apaguei o que eu não queria. Vamos lá. Quando eu defino um potencial magnético Vm e relaciono esse potencial magnético Vm através do gradiente com o meu campo magnético H, eu não tenho o equivalente à equação de Poisson, porque esse cara daqui não é válido, para J diferente de zero. Então esse meu potencial escalar só consegue resolver a equação de Laplace. Então a gente pode ter a equação de Laplace para o potencial magnético. Beleza. Mas eu não tenho o equivalente da equação de Poisson. Toda essa introdução de um potencial vetorial foi para que a gente pudesse fazer a equação de Poisson. Beleza, vamos tentar resolver aí, vamos tentar encontrar essa equação de Poisson, né? Então, a gente tem vamos lá. Encontrando a equação de Poisson, é melhor apagar tudo, vamos lá. Então, encontrando a equação de Poisson para campos eletrostáticos, magnetostáticos. Bem, a primeira coisa que a gente percebe é o seguinte: na equação de Poisson para campos eletrostáticos, eu tenho que o laplaciano do meu potencial é igual a menos uma distribuição. E todos esses dois valores são valores escalares. Então é menos a minha distribuição volumétrica dividido por epsilon. Se eu quero fazer o equivalente da equação de Poisson, eu preciso da definição de um laplaciano vetorial. E aqui nós temos aqui o primeiro problema. Quem que é o laplaciano escalar? O laplaciano escalar é uma função que tem uma derivada segunda de tal forma que a gente consiga relacionar duas funções escalares aplicando essa derivada segunda, mas utilizando o cálculo vetorial. Então eu posso dizer que ele é o divergente do gradiente de V. Porque o gradiente de V é uma operação de derivada que leva um campo escalar a um campo vetorial. E depois ele traz de novo esse campo vetorial, para campo escalar através do divergente. Eu preciso agora definir um laplaciano vetorial. O que eu vou fazer então? Eu posso definir o laplaciano vetorial dessa forma. Nabla, interno nabla, A.
Beleza? Então, quem seria, por exemplo, o meu laplaciano em vetorial em coordenadas? Quem seria meu laplaciano vetorial em coordenadas cartesianas? Então, em coordenadas cartesianas, então, a equação de Poisson é do eletromagnetismo, certo? Mas a definição do laplaciano de um vetor é uma definição matemática para qualquer espaço, tá? Inclusive, na matemática, eles costumam definir isso para N variáveis, e aí torna-se muito mais complexa aí essa análise. Agora, para a disciplina, eu vou definir esse laplaciano porque agora surgiu a necessidade de utilizá-lo, certo? Mas ela é uma ferramenta matemática que pode ser usada para várias coisas. Então, quem é o meu vetor nabla em cartesianas? Né? O meu nabla em cartesianas é AX, e ele vem com uma operação, né, derivada em relação a x, a y, del y, mais a z, del z. Note que além de um vetor, esse cara daqui também é um operador, certo? Então, se eu faço... Deixa eu só fazer uma separação aqui. Se eu faço nabla, interno nabla, o que eu tenho? A minha primeira componente, a x do primeiro nabla, vai operar com o segundo nabla. Então, eu tenho duas vezes a operação del x. Então, esse cara daqui vai ser, ó, derivada segunda em relação a x, mais derivada segunda em relação a y, mais derivada segunda em relação a z. Certo? Então, quem é que vai ser o meu laplaciano vetorial? Ele vai ser este operador aqui multiplicado pela primeira componente, este operador multiplicado pela segunda componente e este operador multiplicado pela terceira componente. Então, vamos lá. É a derivada segunda da primeira componente de A em relação a x ao quadrado, mais derivada segunda a y por y, mais a derivada segunda de AZ, derivada de z ao quadrado. Isso na direção a x, mais a derivada segunda de AY em relação... Não, desculpa. A x em relação a x ao quadrado. Não, o que eu estou fazendo? Peraí. Estou fazendo besteira? Estou fazendo besteira? Sim. Aqui é a x, a x, a x. Bom, vamos lá. Só para vocês acompanharem aqui comigo. Vamos lá. Eu estou operando esse cara daqui, ele deu esse valor escalar. Quando a gente multiplica um operador escalar por um vetor, a gente está multiplicando esse valor aqui por cada uma das suas componentes. Então, eu estou operando, meu primeiro termo vai ser esse operador aqui, operado na primeira componente do vetor. Então, a x, a x, a x. Todas operadas com essas derivadas segundas. Aqui, a y, del 2 a y, del y ao quadrado, mais del 2 a y, del z ao quadrado. Isso na direção a y. Mais a derivada del 2 a z. Agora a gente vai fazer as três operações com z, né? Mais del 2 a z del y ao quadrado, mais del a z del z, a derivada segunda, tudo isso na direção z. Então eu consegui definir aqui em que é o meu laplaciano de um vetor. O laplaciano de um vetor, ele fica melhor definido através de uma certa identidade. E a identidade é a seguinte:
a gente tem a seguinte identidade matemática. O rotacional do rotacional de A é igual ao gradiente do divergente de A, né? Eu só fiz escrever errado, mas eu falei certo. É o gradiente do divergente menos o laplaciano de A. E o que a gente vai fazer agora é deduzir esta relação. Vai ter os termos diferentes sim, Robson. Vai ter todos aqueles termos diferentes. Mas quando a gente for calcular o laplaciano vetorial, a forma mais fácil da gente calcular é através dessa identidade. Que isso aqui vai implicar que o laplaciano de A vai ser igual ao gradiente do divergente menos o rotacional do rotacional de A. Então, aqui a gente estabeleceu uma relação bem semelhante, né, à relação que a gente tinha anteriormente com o laplaciano escalar. O laplaciano escalar, ele é o divergente do gradiente. Já o laplaciano vetorial, ele vai ser o gradiente do divergente. É a operação na ordem contrária. Só que subtraído do rotacional do rotacional. Por quê? Porque a gente vai ter essa igualdade matemática aqui, ó. E a gente vai demonstrar agora. Eu peço que vocês tenham paciência, porque ela é chata. Mas vamos fazer. Então, primeiro, quem é o rotacional de A? A gente vai fazer essa demonstração aqui para coordenadas cartesianas, tá? Então, demonstrando o rotacional de A, a gente pode encontrá-lo através desse determinante, né? AX, AY, AZ, com os operadores del, del x, del y, del z, aplicados às componentes AX, AY e AZ do meu vetor A. Então, esse cara daqui vai ser igual a AX. Qual é a componente que está na diagonal principal? Né? É AZ operado com del y. Na diagonal secundária, em relação a AX, eu tenho AY e o operador é del z. Então, continuando, a gente tem AY, del AX, del Z menos del AZ, del X. Vou fazer um pouquinho mais rápido só para dar tempo da gente fazer lá no final da aula essa tiração de dúvidas aí de del AY sobre o projeto, tá? Del AX, del Y. Beleza, então esse cara daqui é o rotacional de um vetor A qualquer. Então, como é que a gente faz o rotacional do rotacional? Rotacional do rotacional. Deixa eu primeiro colocar os componentes aqui embaixo. Então, quem é que vão ser os componentes aqui embaixo? Então, vai ser del AZ, del Y, menos del AY, del Z. Essa é a primeira componente do rotacional, né? Tá aqui. A segunda componente do rotacional é del AX, del Z, menos del AZ, del X. E a terceira componente é del AY, del X, menos del AX,
del y. Beleza. Então, meu determinante aqui vai estar completo quando eu coloco os vetores unitários, ax, ay e az, e os operadores del x, del y, del z. A partir de agora, a gente pode escolher uma delas para continuar, e eu vou fazer isso. Por quê? O problema vai ser análogo para todas as variáveis, né? O que eu quero demonstrar? Eu quero demonstrar essa equação aqui, né? Eu quero demonstrar essa equação. Então, agora eu posso operar componente a componente. Então, vamos operar componente a componente. Então, vamos fazer o AX aqui e as outras são análogas. Então, quem é que vai ser esse cara daqui? Vai ser o meu vetor AX. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cima. Acho que aqui tá bom. AX que multiplica. Então, a minha primeira diagonal vai pegar o operador del y e vai operar em torno desse último elemento aqui. Então, del AY, del x, menos del AX, del y. Aí, na diagonal secundária, quem é que eu tenho? Na diagonal secundária, eu uso o operador del z, menos del z, que opera esse cara daqui. Del AX, del z, menos del az, del x. Fechou? Fechou. Eu vou trabalhar só com a componente em x para simplificar, mas vai existir aqui um rotacional do rotacional de AY, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, vamos colocar um RY na direção AY, mais um certo RZ na direção AZ. Se vocês quiserem, depois vocês podem fazer isso, mas tenham em mente que isso aqui é exatamente igual, tá? Então vamos observar só a componente em x. Eu quero dizer que isso aqui é igual a quem? É igual ao gradiente do divergente. Então vamos guardar essa informação aqui. Vou guardar essa informação aqui. Quem é esse valor aqui? Né? Esse valor aqui é o gradiente do gradiente rotacional do rotacional de A. Beleza. Quem é a segunda parcela da minha equação? Quer dizer, a segunda parcela não, né? A primeira parcela no lado direito. É o gradiente do divergente. Então, gradiente do divergente de A é o gradiente do divergente. Quem é o divergente? O divergente é as derivadas, são as derivadas, né? De cada uma das componentes uma por uma. Então, del x, mais del AY, del y, mais del AZ, del z. Certo? Esse cara daqui é o divergente do vetor A, e aqui eu quero calcular o gradiente. Então, quem é o gradiente? O gradiente vai ser AX que multiplica todo esse valor aqui derivado em relação a x. Então, del x, e multiplica todo o argumento aqui. Então, del AX, del x, mais del AY, del y, mais del AZ, del z. Essa aqui é a componente em AX. Mais um restante dessa componente aqui, que ela é o gradiente do divergente. Então, eu vou dizer que ela é um certo GD, que não quer dizer gradiente do divergente, quer dizer Gabriel Diniz, na direção y do vetor AY, mais GDZ, vetor AZ. Beleza? Eu não vou desenvolver, porque aqui vai ser tudo igual, tá? Vai ser análogo a esse cara daqui. Quando eu comparo
essas duas quantidades, né? Eu quero comparar esses caras daqui, certo? Então, vamos desenvolver um pouquinho mais quem é essa primeira quantidade. Então, a componente em x do rotacional de A vai ser igual a esse cara daqui. Então, é a derivada dy dx de AY. Né? Então, vamos lá, vamos criar esse colchete aqui. Então, del y, del x de ax, del y, del x de AY, vamos lá, menos derivada segunda de x em relação a y, derivada segunda de ax em relação a y, menos a derivada segunda de ax em relação a z, e aqui mais, que deu menos com menos vai dar mais del z, del x a z. Robson não entendeu não, foi Eric? Beleza, então essa é a componente do rotacional. Vamos comparar agora essa componente com aquilo que a gente encontrou aqui, ó. A componente em x do gradiente do divergente. Opa, foi demais aqui. Então vamos pegar ela lá. Ó, é a derivada segunda em relação a x de ax. Mais del x del y a y. Del x, del y a y. Mais del x, del z a z. É isso? Del x, del z a z. Beleza, agora vamos comparar essas duas equações, né? Vamos colocar aqui também quem era a componente de... Quem era a componente do meu Laplaciano? Ela está em algum lugar lá longe. Olha o meu Laplaciano aqui, ó. Tá vendo? O meu Laplaciano está aqui. Tá bem no meio da página. Ó, a Robson desafiou, botou, se você está dizendo, né? Vamos lá. Olha o meu Laplaciano aqui no meio. Essa é a minha componente do Laplaciano. Ela é a derivada segunda de x, derivada segunda de y, derivada segunda em z. Então eu vou colocar aqui para a gente comparar, ó, a minha componente do Laplaciano em x é a derivada segunda de ax ao quadrado mais a derivada segunda de ay em relação a x mais a derivada segunda de az em relação a z. Não é isso? Estou confirmando. Isso, a derivada segunda de ax, ay e az. Não. É a derivada de ax em relação a x em relação a y, ax em relação a z. Bobagem minha. Pera aí. Ax em relação
AX, a derivada de AY em relação a X, mais a derivada de AZ em relação a Z. Todas elas são derivadas de segunda ordem, né? Derivadas segundas. Então, olha só. Se a gente faz a comparação das duas, o que a gente quer demonstrar? Que o rotacional do rotacional é igual ao gradiente divergente menos o laplaciano. Então, eu vou reescrever isso aqui. Eu vou reescrever o rotacional do rotacional de A é igual ao gradiente do divergente menos o laplaciano vetorial de A. Se eu pego esse vetor aqui, ó, esse último vetor aqui, se eu pego o gradiente do divergente e subtraio essas quantidades aqui, o que vai acontecer? Primeiro de tudo é que eu vou cancelar esse primeiro termo. Eu cancelei esse primeiro termo com esse aqui. Aí esses dois termos que estão aqui... Oi. Fica lá, Claudiane. Esse termo aqui, ó, del x, del y, AY é igual a esse termo aqui. Esse segundo termo, del x, del z, AZ é igual a esse último termo aqui. Que besteira que eu fiz aqui, hein, gente? Eu tô correndo, aí eu tô errando as besteiras aqui. Aqui é del z. E esses dois termos aqui, ó, peraí. Aqui foi que eu copiei errado, não foi? Aqui é del AX, del Y, del AZ, del AX, del Z. Esses últimos dois termos surgem aqui, ó, negativos. Que eu estou subtraindo, né? Esse aqui é o componente do Laplaciano ao quadrado. Bugou onde, Claudiane? Que termos elevados? Elevado em x onde? Então, vamos lá. A gente fez os três cálculos aqui, certo? A gente calculou quem é o rotacional do rotacional. A gente calculou quem é o gradiente do... Ah, tá. Você está falando o quê? Eu devo ter esquecido de escrever algum ao quadrado aqui, é isso? Deve ter... Acho que foi só esse que faltou, não? Acho que tá tudo aqui, não? Professor, aí na componente em X, Certo, logo aqui na última linha, tá vendo? Onde tem essa na setinha componente azul. em x do gradiente do divergente. Isso, perfeito. Aí o primeiro termo ficou quadrado, não foi isso? Aí eu fiquei em dúvida no Certo. segundo e no terceiro. Ok. Então, mas como que ficaria quadrado aqui? São duas variáveis, né? Del x e del y. Eu não posso juntar elas duas, né? São duas derivadas diferentes. Entendi. Eu tava tentando ver Eu de não onde posso, veio, mas eu entendi eu não agora. posso juntar elas. O que eu estou fazendo é del x. Eu estou fazendo a derivada da derivada. Só que uma derivada eu estou derivando em relação a y e a Tá, outra em relação a perfeito. x A X de e a uma Z, certa né? função. Beleza. O que eu posso Entendi. fazer é trocar aqui a ordem, né? Porque x e y são independentes. Então eu posso trocar a ordem das derivadas. E isso é necessário para a gente mostrar que essas equações são iguais, né? Porque a ordem dessas operações ela é diferente quando a gente compara o rotacional do rotacional com o gradiente divergente. Mas aqui deu para perceber, eu sei que ficou meio bagunçado, em parte porque aqui eu tenho pouco espaço. Talvez se eu tivesse num quadro maior, né, numa sala de aula, a gente conseguisse ver isso mais claramente.
Mas deu para ver que um é igual ao outro menos o... Deu para ver essa igualdade? Deu sim. Agora que o senhor explicou, eu entendi. Todo mundo entendeu, né? Beleza. Então, ok. Portanto, a gente vai ter uma diferença na maneira como a gente enxerga o Laplaciano. Tá? Eu vou apagar tudo isso aqui. Não, eu vou botar uma página a mais. O Laplaciano de um escalar vai ser o gradiente... Não, desculpa. O divergente do gradiente. Já o Laplaciano de um vetor vai ser o contrário aqui. Vai ser o gradiente do divergente. Só que menos o rotacional duplo. Tudo bem até aí? Beleza. Agora, já que a gente estabeleceu as bases, vamos encontrar a equação de Poisson para magnetostática. Então, a equação de Poisson vai normalmente, né, naturalmente, ela vai começar com o Laplaciano do meu potencial. Quem é o Laplaciano do meu potencial? Né? Eu posso utilizar essa expressão aqui como sendo o gradiente do divergente menos o rotacional do rotacional e A. Beleza. Lembra lá do nosso teorema da unicidade do Helmholtz? O que foi que a gente definiu, né? Lá, quer dizer, eu não. Quem definiu foi o Helmholtz, e eu estou usando aqui a definição dele. Mas o que ele encontrou? O que ele encontrou foi que, quando eu defino um campo vetorial através do seu rotacional e do seu divergente, se eu digo que esse cara daqui é uma certa função, que aqui eu estou chamando de B, e aqui eu digo que é uma certa função f de x, então eu sei que A é único. Então, A existe e é único. Só que eu posso escolher quem é esse f de x arbitrariamente. E como eu não nasci ontem, eu posso definir esse f de x como zero. Essa é a minha, entre aspas, condição de contorno. Que não é um contorno, né? Mas eu estou dando uma condição para a construção do meu campo A. E essa condição de construção eu vou dizer que é igual a zero. Vocês lembram disso que a gente fez anteriormente. Então agora aqui, ó, a gente pode aproveitar essa definição e igualar esse cara daqui a zero. O que é fantástico. Então, a partir daqui, a gente pode dizer que o Laplaciano de A é igual a menos o gradiente, o rotacional do rotacional de A. Só que a gente definiu A como sendo um potencial de B relacionados através do rotacional. Então, B igual ao rotacional de A. Então, esse cara daqui vai ser o rotacional de B. Lá da equação, da definição de B, a gente definiu B como sendo μ0 H, né? B, no caso, sendo o nosso vetor densidade de fluxo magnético. Então, eu posso dizer que esse cara daqui é menos μ0. Aqui eu estou supondo que μ0 é constante, certo? Então, μ0 é constante em todo o espaço, portanto, ele pode sair dessa operação de derivada aqui do rotacional. μ0 rotacional de H. E da lei de Ampère, eu tenho que o rotacional do campo magnético é igual à corrente
ao vetor densidade de corrente. Então, olha essa equação, que charmosa. Menos μ0 J. Acabou. É esta a versão da equação de Poisson. A versão da equação de Laplace são duas. O meu potencial magnético escalar vai ser igual a zero. E ela é apenas definida para J igual a zero. Da mesma forma que a nossa equação de Laplace, V igual a zero, é definida para ρV igual a zero, certo? Então, temos um paralelo cinematográfico aqui, é mais um dual. Além disso, eu também posso dizer que esta equação é igual a zero também quando J é igual a zero, né? Então, também tem uma equação de Laplace aqui relacionada ao meu potencial vetor, meu potencial vetorial. Ok? Beleza. Como é que a gente resolve esses problemas de potencial magnético e de potencial magnético escalar ou vetorial? Essa solução aqui, ó, a gente vai resolver exatamente da mesma forma que a gente resolveu a equação de Laplace, sem tirar nem pôr. Mas desta equação aqui, ó, a gente pode separar esta equação. Então, o Laplaciano de AX é igual a menos μj, j na direção x. μj não, μ0. O Laplaciano de AY, aqui é o Laplaciano escalar, é igual a menos μj, jy. E o Laplaciano escalar de AZ é igual a menos μj, jz. Então a gente pode resolver essa equação vetorial separando por variáveis. Então, como é que a gente resolve os problemas para potencial magnético? A gente divide em 3 coordenadas e resolve essa equação para as 3 coordenadas. Certo? Nós temos aqui 2 exemplos, que são o exemplo 7.7 e o exemplo 7.8, do uso do potencial vetorial magnético, tá? Eu não vou resolver esses exemplos hoje, é bastante trabalhoso, mas na verdade aqui, nos exemplos que a gente vê, ele já isola, tipo, potencial só tem componente em X, só tem componente em Z, certo? E aí isso dá uma isolada no problema, porque, como vocês sabem, o objetivo da gente nessa disciplina não é estudar com afinco, super profundamente, as resoluções. A ideia é a gente entender de onde vêm as coisas e como que a gente pode resolver problemas que envolvam essas variáveis, certo? Mas não vai aparecer coisas com muitas variáveis, não, tá? E tenham em mente que, dado o potencial, calcular o campo é fácil. Mas dado a distribuição de corrente, calcular o potencial, aí já não é tão fácil assim, né? Mas os problemas vão ser bem semelhantes àqueles que a gente teve em eletrostática, tá? Na lista mesmo eu só coloquei 2 problemas, que é suficiente para a gente entender isso aqui. Ok? Alguma dúvida? Não?
Ok, então a gente vai parar por aqui o assunto, quer dizer, terminamos o assunto do capítulo 7, que é o capítulo em magnetostática. Eu não vou fazer os exemplos, porque eu combinei com o pessoal de discutir no final da aula a questão do projeto, tá? Então, algumas pessoas estão tendo bastante dificuldade no projeto, então a gente vai discutir isso agora com vocês. Na segunda-feira, a gente entra com forças materiais e dispositivos magnéticos, que é o capítulo 8, e vai ser o último capítulo que tem lista. Depois a gente vai fazer o 9, que é a dedução das equações de Maxwell para eletrodinâmica. Tá bom? Beleza. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar essa gravação, porque essa gravação vai ficar como sendo a gravação da aula, e eu vou começar uma nova gravação para a gente discutir o projeto. Quem quiser sair, pode se sentir livre, tá? Para sair agora nesse momento, porque eu vou aproveitar esse finzinho da aula para discutir as dúvidas de vocês em relação ao projeto e dar uma orientação. Beleza? Deixa eu interromper aqui.